Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 2 da prova de 2016 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de circuitos eletrônicos digitais. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? A figura a seguir representa um circuito eletrônico. Com base na figura acima, pede-se: letra A. Quais são os componentes utilizados nesse circuito? Letra B. Qual é a finalidade desse circuito? Letra C. Descreva o seu funcionamento. E letra D. Faça a curva característica Vin por Vout do circuito proposto. Gente, isso aqui é uma questão de eletrônica digital, tá? Quando vocês verem um circuito onde está se utilizando mais de um transistor, nesse caso aqui são transistores MOSFETs, né? E eu tenho uma entrada e uma saída, ele basicamente está tentando implementar aqui uma lógica booleana a partir desse circuito MOS aí, né? É o famoso circuito CMOS, né? A gente tem a família TTL, que é lógica transistor-transistor, né? E a lógica CMOS, que é essa daqui que está sendo utilizada. Tá certo? Então, beleza. Vamos responder cada item aqui compassadamente para poder a gente ir avançando no que ele está perguntando. Bom, nessa letra A aqui, ele está perguntando quais são os componentes utilizados nesse circuito. Bom, já de cara, nessa letra A, a gente já pode responder que os componentes utilizados são dois, né? São dois transistores MOSFETs. Certo? São dois transistores MOSFET. Só que o que está mais embaixo é o tipo N. E o que está mais em cima é o tipo P. Beleza? Então tá aí, esses são os componentes utilizados aqui no nosso circuito, tá? Só para especificar, né? Esse aqui é o tipo P e esse aqui é o tipo N, tá bom? Então é isso. Quando vocês verem uma bolinha aqui, ó, nessa entrada aqui, é porque ele é tipo P. Quando ele não tiver, ele é tipo N. Né? Tem várias formas da gente representar o MOSFET. Tem um que tem uma setinha assim entrando. Tem o MOSFET tipo enriquecimento, que é com a seta entrando aqui, ó, no corpo do desenho. Enfim, tem várias formas de representar, tá? Estou só indicando aqui, de acordo com o que ele deu, qual é a forma quais são eles, né? De acordo com a estrutura que ele deu aí, tá? Então, beleza. Esses aqui são os componentes. Vamos para a letra B. A letra B está perguntando a finalidade do circuito. Bom, para quem não lembra, né, quando a gente está com dois transistores MOSFETs do tipo N e tipo P agrupados nessa forma, ele está implementando uma porta lógica, tá? Então a resposta aqui desse item B, que ele pergunta qual é a finalidade, é: o circuito tem por objetivo, né, implementar um inversor CMOS com transistores MOSFET. Ok?
Isso é muito útil, né, na eletrônica digital, né, principalmente quando a gente está implementando, né, por exemplo, alguma lógica a partir de um equipamento chamado FPGA, né, através de um PIC, né, um microcontrolador, e a gente vai precisar fazer uma certa lógica de comando, enfim. Né, tem várias aplicações aí desse tipo de circuito. Beleza? Tranquilo. Vamos para a letra C agora. A letra C pede para descrever o funcionamento. Então, esse tipo de lógica aqui, pessoal, só para ficar claro, né, o transistor, ele tem que operar na região de saturação e corte, beleza? Ele tem que operar nessas duas condições aí, que são as condições em que os transistores eles operam como chave, né? Se a gente fizer um desenho aqui, eles operam como chave aqui, seria isso aqui, ó. A gente desenharia uma chave aqui, uma chave abrindo e uma chave fechando, né? Isso aqui é a chave. Tá? Nosso transistor ele opera como chave, estando nessas duas regiões de operação, né? Que é a saturação e o corte. A mesma coisa vai acontecer com isso aqui para o tipo N, né? A mesma coisa vai acontecer para o tipo P, tá? Mesma coisa vai acontecer para o tipo P. Tá? Ele vai operar como chave aqui. Só que tudo isso vai depender da excitação que a gente vai dar aqui na nossa entrada. E aí é que vai surgir o funcionamento dessa porta lógica aí, que é a porta lógica inversora. Tá? Uma hora o sinal vai ser 1, ou seja, nível alto, e outra hora vai ser nível baixo, vai ser 0. Uma hora um transistor vai estar conduzindo, outra hora outro transistor vai estar conduzindo também. Tá? Então como é que vai funcionar? Então descrevendo aqui o funcionamento, seria isso aqui, ó. A gente aplica dois tipos de entrada no circuito. Seria 0 volts ou 5 volts, que é representado por nível lógico 0, né? Nível lógico 0 e nível lógico 1. 0 para 0 volt e 1 para 5 volts. Isso aqui é o tradicional. Tá certo? Isso aqui é o tradicional. Aí o que é que acontece? Para o nível lógico 0, o que é que vai acontecer quando eu aplicar na entrada o nível lógico 0? Para 0 volts em Vin, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte. O transistor tipo P entra em modo de condução, tá? Entra em modo de condução. Quando ele entra em modo de condução, quer dizer que ele funciona como uma chave fechada, tá? Funciona como uma chave fechada. E o tipo N não opera. Ou seja, é chave aberta. Quando isso acontece, o que é que vai acontecer aqui no meu circuito? Isso aqui vai fechar
isso aqui vai estar em aberto. Isso quer dizer que o meu sinal VDD ele vai descer todinho aqui, ó, para minha saída. Ou seja, minha saída ele vai ficar em nível lógico o quê? Alto. Quando a minha entrada for nível lógico baixo, ou seja, quando for 0 volts aqui, né? Eu coloquei. E aí, finalizando aqui, a gente vai ter, ó, Vout é igual a VDD, que seria nível lógico 1, tá certo? Que é igual a 5 volts. Supondo que essa excitação seja em 5 volts, tranquilo? Quando a gente faz o contrário, que é para 5 volts em Vin, né? Só para retratar aqui, 0 volts é nível baixo, 5 volts é nível alto, na lógica booleana. O que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o contrário. Quem vai operar vai ser o meu transistor tipo N, ou seja, ele vai fechar uma chave aqui, e o meu transistor tipo P, ele vai ficar com uma chave aberta. Tá? É isso que vai acontecer. Se meu transistor tipo N ele fecha, quem vai fazer a passagem aqui no caso para a saída é o meu VSS. Eu preciso lembrar vocês que meu VDD é 5 volts aproximadamente, dependendo da aplicação. E o meu VSS é menos 5 volts. Tá? Só que para nível lógico com sinal negativo, a gente considera como zero, né? Considera o nível lógico baixo. Por isso que quando for para 5 volts aqui na entrada, vai acontecer o contrário do que é para 0 volts, tá? Transistor tipo N. Ele entra em modo de condução, a chave fecha, e o tipo P, ele não opera. Ele entra na região de corte, né? E aí ele funciona como uma chave aberta. E aí a nossa saída aqui, ó, só para constar, vou até apagar aqui. A nossa saída vai ser Vout igual a VSS, que é igual a menos 5 volts, que isso aqui seria o equivalente a 0 volts, que é o meu nível lógico 0. Tá ok? Eu tenho aqui o nível lógico 1 e aqui o nível lógico 0. Beleza? Então é isso que vai acontecer aí quando eu aplicar 0 volts ou 5 volts aí no meu sinal de entrada. Beleza, pessoal? Acontece exatamente o contrário aí. Eu não vou escrever aqui porque é exatamente o contrário disso. E como eu já estou ditando aqui, fica mais fácil vocês já escreverem aí por si só, beleza? Tranquilo, essa aí foi a letra C. Agora na letra D, lendo aqui a letra D, a gente vê que ele está pedindo uma curva característica da entrada pela saída aí do circuito proposto. Bom, se a gente for levar o processo de fabricação desse dispositivo, né, no caso dessa porta lógica, a gente tem que casar, né, esses dois transistores aí. Eles têm que estar casados. Eles estando casados, existe aqui uma região que a gente pode trabalhar com essa resposta de entrada e saída aí do circuito, que é a nossa região de transição. A gente pode projetar essa região de transição aí, desse circuito. O gráfico ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar mais ou menos. Deixa eu desenhar melhor aqui. Vai ficar assim. Aí depois ele vai dar uma descida aqui. Depois vai descer tudo para cá, certo? Aqui a gente vai ter VDD. E aqui a gente vai ter também o VDD, tá?
Aí o que é que vai acontecer aqui? De acordo com esse gráfico, a gente tem que ter uma região de transição aí de passagem de um sinal para outro, tá? Que ocorre exatamente aqui no meio, tá? Onde esse valor aqui é normalmente VDD sobre 2, tá? É a tensão de transição para que a porta lógica ela passe de um estado para outro, tá? Sempre existe aí um glitchzinho, né? Um delayzinho para ocorrer essa transição no circuito prático, né? Então tá aí. E aí, até certo ponto, a gente vai considerar o valor como sendo o valor VDD, que no caso seria esse valor, só que em nível lógico alto, né? A gente chama de VL. E esse valor aqui que a gente já considera um nível lógico baixo, que é o VIH. Na verdade é o contrário, tá, pessoal? O VIL é o baixo e o VIH é o alto, beleza? Só consertando aqui. Então, o gráfico da curva característica desse circuito é exatamente esse aí, beleza? Ele vai manter a saída em VDD quando a minha entrada ela for zero. Se vocês perceberem aqui, ó, a minha entrada é zero. Ele consegue manter isso, essa característica. E depois vai passar a ser 1 quando, na verdade, a saída ela é zero quando a minha entrada é 1. E depois a saída é 1 quando a minha entrada é zero, tá? Que no caso é esse ponto aqui, ó. Até determinados valores aqui, que são bem próximos aí de zero, acaba considerando isso. Existe um valor específico, que no caso é esse VDD aqui, ó. Até esse VDD ainda é considerado que a saída vale 1. Depois desse valor, a saída vale 0, tá? Então é isso. Bom, pessoal, então com isso a gente termina aí essa questão de eletrônica digital, beleza? Então aí espero que tenha ficado claro para vocês. Valeu!